Não estou fazendo julgamento de valor. Não estou dizendo que psicanálise é menos científica que outra abordagem, que cognitivo-comportamental. Eu estou dizendo que as histórias e os contextos possibilitam versões diferentes, caminhos diferentes, e todos eles úteis. Porque nessa briga, às vezes que existe, né? O que é válido? É psicanálise ou é cognitivo-comportamental? Eu falo assim, nenhuma teoria humana é capaz de abarcar toda a complexidade do comportamento humano. Tanto a psicanálise como o cognitivo-comportamental e outras abordagens em psicologia são abordagens humanas. Portanto, elas não dão conta por si só de toda a complexidade do comportamento humano. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia e Gestão Podcast. Nesse podcast você vai entender mais, não só sobre psicologia, mas a mentalidade por trás de pessoas de referência. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui. Essa pessoa foi meu professor na faculdade de psicologia. Ele é reitor de uma das maiores universidades aqui da minha região, onde eu me formei em psicologia, inclusive. E essa pessoa muito especial aceitou esse convite. Henrique Miranda, muito obrigado, Henrique. Romani, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer a gente poder falar daquilo que a gente gosta. E ainda mais para um ex-aluno nosso. Então, um ex-aluno de sucesso, uma pessoa que conduz bem as suas carreiras e as suas atividades. Então é sempre bom poder aceitar um convite desse. Henrique, o objetivo aqui é um bate-papo. E, pessoal, caso você não saiba, o Henrique ele é doutor. Eu vou conversar um pouco mais sobre isso com você. Reitor, uma pessoa que eu acredito ser muito genial. Eu lembro, até para compartilhar com você, Henrique, na época da faculdade, eu tinha feito 2 anos de administração, larguei, fui fazer psicologia e me formei em psicologia. Uhum. E quando eu fui fazer psicologia, eu não precisaria fazer a disciplina de filosofia. Eu tinha feito como Moacir anteriormente. E curiosamente eu ia em todas as suas aulas porque eu gostava das suas aulas. Que bom, fico lisonjeado, é o que eu falo sempre. Existe em psicologia, inclusive, né, uma teoria que se chama Teoria dos Incidentes Críticos, do Flanagan. Foi desenvolvida nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E o Flanagan ele dizia que você só se lembra de coisas extremamente boas ou extremamente ruins. Aquilo que fica morno, que fica no meio, você não se lembra mais. Então, se você se lembrou das aulas de filosofia na sua época de graduação, ou porque eram muito boas ou porque eram muito ruins, né? Mas, de qualquer forma, elas te marcaram. E, Henrique, eu quero poder, principalmente, entender um pouco mais da sua mentalidade, a sua visão de mundo. E a gente vai bater um papo aqui, trazendo conceitos desde a filosofia, a psicologia. E você vai ser a principal estrela aqui hoje. Eu quero entender até um pouco como que você se interessou pela filosofia, como que foi essa descoberta. Depois eu lembro da sua tatuagem lá da psicologia. Como que você foi para esse lado? Como foi o início dessa trajetória? Não foi uma questão... Primeiro, não foi uma questão de escolha. Foi uma questão de caminhos que a vida traçou. Por quê? Eu sou do interior de Minas, né, do sul de Minas, de uma cidade chamada Três Corações. Eu estou registrado lá, mas na verdade eu nasci numa currutela ali pertinho, pequenininha. A estátua do Pelé. Mas eu não nasci lá na cidade do Pelé. Eu nasci numa currutela chamada São Bento do Abade e fui registrado em Três Corações. E ali eu vivia no meio rural, né? E estudei, fui alfabetizado na zona rural. Naquela época, não existia programa de escola rural, programa de transporte escolar para o meio rural, programa de merenda escolar para a zona rural. A escola era de 1ª a 4ª, agora até mudou o nome, era o primário. Uhum. Ela era de 1ª a 4ª e a professora vinha da cidade para dar aula na roça, na sala multisseriada. Uma professora para as 4 séries, uma verdadeira guerreira. Ela dividia o quadro em 4 partes, colocava 4 fileiras e dava aula para as 4 séries ao mesmo tempo. Ali ela era cantineira, faxineira, diretora, supervisora, ela era tudo. Dona Ângela. Uhum. Eu brinco muito nas palestras que a Dona Ângela vinha da cidade, pegava carona com o leiteiro, engravidou-se do leiteiro. Isso é piadinha, o pessoal ri. Quando eu acabei, eu estava para acabar a 4ª série, acabariam os meus estudos. Eu não teria mais como estudar.
E olha que coincidência, tô lá brincando no terreiro, passa uma vizinha, você sabe que na roça criança era igual cachorro, chamava ia, né? Não tinha muito dono. Passa uma vizinha e fala, menino, vamos para a missa? Porque na zona rural o padre ia uma vez ao mês para celebrar uma missa lá na capela. Menino, vamos para a missa? Eu falei, vamos, fui. Cheguei lá, escutei o padre falando de vocacionado, seminário, servir a Deus, papapá. E eu pensei, gente, esse negócio é para estudar? Acabou a missa, perguntei para o padre, Padre Vicente o nome dele. Perguntei assim, padre, que história que é essa de rezar, de estudar em seminário? Ele me explicou, falei, paga? Eu disse, não, e me explicou tudo. Resumindo a história. No outro ano eu estava já na cidade de Campanha, no sul de Minas, uma das cidades mais antigas do sul de Minas, estudando no colégio interno, estudando no seminário. Então eu ingressei na vida religiosa. E na vida religiosa eu fiz a minha formação, o ensino fundamental, o ensino médio, eu fiz ensino médio concomitante com magistério. E aí acabou que eu fui fazer filosofia, porque os padres, o primeiro curso que eles fazem, são 2 cursos superiores. O primeiro é de filosofia e o segundo é de teologia. E aí eu fui estudar filosofia. E me apaixonei por filosofia. Me apaixonei. Então não foi uma escolha, né, necessariamente, né? Foi um caminho. Me apaixonei por filosofia. Depois, quando eu deixei a vida religiosa, eu comecei a dar aula de filosofia e fui já durante a faculdade de filosofia e como professor de filosofia, fui me interessando por psicologia. Foi assim que a história começou. E eu lembro até na faculdade, você era um professor que ainda deve ser esse tipo de professor muito marcante, que geralmente ou as pessoas gostavam muito ou a pessoa falava, não é possível que tenha uma pessoa que dá aula desse jeito aqui. Eu quero entender um pouco mais até da sua mentalidade. O que para você, como você vê o ensino, o que você busca que o aluno saia depois de uma aula sua, o que você busca levar dentro das suas aulas, o que você acha que é importante que um professor leve para a sala de aula para a transformação do aluno? Romani, para mim o que diferencia o professor do aluno não é mais a questão da quantidade, do volume de conhecimento. Antigamente era. Na minha adolescência, na minha primeira parte da minha juventude, o primeiro curso superior que eu fiz, que foi filosofia, realmente o volume de conhecimento era uma coisa que diferenciava, porque nós não tínhamos os acessos que temos hoje. Hoje, na palma da nossa mão, está o acesso ao conhecimento global, né? Naquela época era diferente. Você imagina só que eu precisava ir para a biblioteca, abrir a Barça, que era uma enciclopédia, para poder fazer a pesquisa. Era o Google da época. Era o Google da época. Eu brinco muito com os meninos, eu falo, vocês me respeitem, porque quando eu me formei a primeira vez, o meu primeiro curso superior, não existia computador, Google, era Barça e Olivetti Letter 82, que era uma máquina de datilografia. Então, antigamente, talvez o que diferenciasse o professor de um aluno fosse o acesso ao conhecimento. Hoje, não. Hoje, para mim, o que faz toda a diferença na nossa função de professor é que o professor é uma pessoa apaixonada por ajudar o outro a aprender. Ele gosta tanto de aprender que ele é apaixonado por ajudar o outro a aprender. E todas as vezes que eu vou para uma sala de aula, seja na graduação, hoje eu não estou na graduação mais pelas minhas funções como reitor, o tempo não deixa, mas eu estou ainda na pós-graduação. Todas as vezes que eu preparo uma aula, que eu organizo a minha aula, a sequência didática, eu organizo os exercícios, eu seleciono as leituras, eu estou sempre fazendo um movimento que na teoria ele é muito bonito e na prática ele é dificilíssimo. Dificílimo, né? Se fala em português. Acho que eu falei em espanhol agora. Ele é dificílimo, que é o movimento da empatia. Se fosse eu assistindo esta aula, se fosse eu no lugar do meu aluno, como eu gostaria que esta aula acontecesse? Como eu gostaria que a atividade fosse apresentada? Que leituras eu gostaria de ter acesso? A que leituras? Então, eu sempre faço esse movimento. Eu acho que é isso que diferencia o professor. Eu quero realmente que naquele momento em que eu estiver em interação com o meu aluno,
aquele momento o incentive a se interessar e estudar aquele tema. As pessoas, e a psicologia da educação já mostrou muito isso, as teorias da aprendizagem, as pessoas não aprendem do mesmo jeito e no mesmo ritmo. Nós temos estilos e ritmos diferentes de aprendizagem. Beleza. O papel do professor é estimular as pessoas, no seu estilo e no seu ritmo, a quererem aprender. O professor ele tem que ser um especialista em facilitar aprendizagens. Nós tivemos uma discussão há pouco tempo, discussão no bom sentido, né? Que a pessoa me questionava assim, mas os alunos hoje pioraram muito. Falei, não sei, eu não sei se os alunos pioraram muito. Mas vamos fazer uma analogia, uma metáfora. Você toma o remédio mais forte para a doença que é mais fraca? Você toma o remédio que é mais forte para o sintoma leve? Não. Você toma a medicação que é mais forte para o sintoma que é mais forte. Ora, alunos com mais dificuldades precisam dos melhores professores. Eu não sei se é porque eu sempre gostei, entre aspas, do aluno difícil, seja comportamental, seja cognitivamente, porque ele me desafiava a desenvolver estratégias que pudessem auxiliá-lo, que pudessem fazer com que ele se interessasse e aprendesse mais. Então, acho que isso é o que diferencia o professor do aluno. Ser apaixonado por querer que o outro aprenda. Se você não gosta de gente, se você não é apaixonado por ajudar o outro a aprender, definitivamente você não pode ir para uma sala de aula, por melhor que seja o seu currículo, por mais conhecimento técnico científico que você tem. Muito bom, eu acredito muito nessa ideia também, até porque dá trabalho, exige dedicação e principalmente se tornando uma rotina, tem que ter uma paixão ali envolvida. E Henrique, você passou doutorado, me fala um pouquinho mais sobre a sua tese de doutorado, eu quero entender um pouco por que você decidiu também se tornar doutor. Eu demorei, né, para ir para o doutorado, porque você imagina só que eu defendi a minha dissertação de mestrado no começo dos anos 2000. A minha dissertação de mestrado eu pesquisei situações de humilhação e constrangimento, o assédio moral, que hoje se fala muito, tem legislação robusta, muitos estudos, mas na época que eu desenvolvi a pesquisa, não. Em 1998, na França, uma psiquiatra chamada Marie-France Irigoyen, ela tinha criado o conceito de assédio moral no trabalho. E chegou ao Brasil, tinha chegado aí até o livro dela e tudo mais. E em São Paulo, no interior de São Paulo, uma médica chamada Margarida Barreto, ela havia investigado o assédio moral em indústrias químicas, o assédio moral no trabalho. Assédio moral é quando, numa relação de trabalho, o superior hierárquico humilha e constrange o subordinado. E aí eu trouxe isso para a educação. Na sala de aula, o professor está numa relação de trabalho e numa relação em sala de aula em que ele é o superior hierárquico e o aluno está subordinado. Afinal de contas, é o professor que dá o tônus, né, que dá o ritmo da aula. Se esse professor na sala de aula humilha e constrange o aluno, eu tenho ali uma situação de assédio moral. Então fui pesquisar isso. Defendi a minha dissertação em 2002. Você imagina só. E aí, o que acontece? Eu sempre fui um professor. A docência, eu tenho que agradecer muito a existência. Não estou falando aqui em religião, não estou falando aqui em Deus, não me cabe, como filósofo, não me cabe analisar isso, mas eu tenho que ser muito grato à existência, porque eu não sou rico, não vim de família rica nem nada, não herdei nada, herdei o caráter, isso é muito importante. Mas eu vivo, né, há mais de 30 anos, eu vivo da minha atividade como professor. A docência é a minha profissão. Então eu falo muito isso nas palestras minhas. Eu falo, olha, eu tenho que agradecer a existência, porque o que me provê materialmente também é aquilo que me provê existencialmente. Então você imagina que coisa, que graça, que bênção você poder ter a sua subsistência garantida por aquilo que você ama fazer. Então eu sempre fui um professor, sempre estive em sala de aula.
E aí posterguei essa questão de ir para o doutorado, para continuar a pesquisa. Eu fui muito para a sala de aula, muito. Sala de aula, depois eu fui assumindo muita função administrativa, né? Coordenador de escola, diretor de centro universitário, pró-reitor. Eu trabalhei muitos anos no núcleo de apoio psicopedagógico, que era responsável por selecionar e orientar os professores, sempre trabalhei com orientação de professor, e aí não fui para o doutorado. Quando foi em 2016, a Universidade de Uberaba, ela aprovou a sua primeira turma do doutorado em educação. E um colega entrou na minha sala, eu já era pró-reitor, não, eu era diretor de graduação. Entrou e falou assim: Henrique, você viu que a Uniub vai ter doutorado em educação? Eu, não. Entrei no site, fui olhar, falei assim, você vê, isso foi em 2016, ou seja, 14 anos depois, né? 14 anos depois de ter encerrado o meu mestrado. Eu falei assim, vou elaborar um projeto, vou mandar, vou pesquisar, eu vou voltar a pesquisar, pesquisar ao nível do stricto sensu, né, da pós-graduação. E aí mandei o projeto, fui selecionado e fiz parte da primeira turma de doutorado. O que eu pesquisei? A minha pesquisa de doutorado é na área de epistemologia. Epistemologia é aquele braço, aquele ramo da filosofia, ligado à filosofia da ciência, que estuda o que é ciência. O que é ciência, o que é método, a validade da ciência, a validade dos métodos científicos, o que é objeto de pesquisa, o que é objetivo de pesquisa, o que é problema de pesquisa, isso é epistemologia. Legal. Então, eu pesquisei, junto com o meu orientador, Dr. Orlando Fernandes Aquino, eu pesquisei como que a formação epistemológica influencia a qualidade da pesquisa desenvolvida por pesquisadores na área de educação. Então, eu analiso isso. Lacunas na formação epistemológica podem prejudicar a pesquisa que um pesquisador realiza em cursos de mestrado e de doutorado em educação. Por isso que o título da minha tese, que também virou título do livro, né, resultado da tese, se chama A Formação Epistemológica dos Pesquisadores em Educação, uma proposta formativa. Porque, além de analisar isso, qual a relação entre a formação epistemológica e a qualidade da pesquisa, eu também proponho uma disciplina chamada Epistemologia e Pesquisa em Educação para formar melhor, para formar de maneira mais efetiva os pesquisadores na área de educação. Esse livro está publicado pela editora CRV. Só para traduzir um pouco do que ele falou, basicamente, o quanto a pessoa que trabalha na área de educação, ela entender sobre como, desde apresentar uma pesquisa, publicar uma pesquisa, ou entender a validação de uma pesquisa, pode influenciar ela em promover uma educação de maior qualidade. É até mais profundo. É assim, o que ele entende por ciência? O que é ciência? O que diferencia a ciência do senso comum? O que diferencia a ciência da religião? O que diferencia a ciência da arte? Né? Porque nós temos 4 âmbitos de saberes humanos. Né? Você tem o saber intuitivo, o saber mítico-religioso, você tem o senso comum, você tem o saber filosófico e você tem o saber científico. Então, o que você entende por ciência? O que você entende por método? Isso vai influenciar a maneira como você vai desenvolver uma pesquisa. E isso é interessante, até vou trazer um pouco para a psicologia. Exemplo, tem abordagens da psicologia que se aproximam mais da possibilidade de conseguir-se uma metodologia mais cientificamente validada, e tem outras abordagens que nem tanto, mas que ainda assim pode trazer boas reflexões, assim como a filosofia. Exemplo, a psicanálise traz questões que não necessariamente são possíveis de serem falseadas. E enquanto tem outras abordagens que têm mais possibilidade. Me fala um pouco mais sobre isso. Boa! Ele quis tocar em tema polêmico, né? Aí nós temos que lembrar o seguinte. A constituição tudo começa na constituição da psicologia como ciência. Porque você sabe, grosso modo, traduzindo assim para o popular,
A psicologia é a ciência que tenta, não quer dizer que ela consiga sempre, porque ela é uma produção humana e como produção humana ela tem limitações e possibilidades. A psicologia é a ciência, grosso modo, que tenta entender o comportamento humano. Essa necessidade de entendimento, ela existe desde que o homem existe. Se você pega, por exemplo, lá na Grécia clássica, na Grécia antiga, os gregos queriam entender de onde vinham os nossos comportamentos, por que nós agimos assim, por que nós somos assim. Tanto é que a palavra psicologia vem do grego, né? Psico, de psique, psique, e logia de logos. Psique, alma, e logia, logos, razão, estudo racional. O estudo racional da alma. Porque os gregos acreditavam, os gregos antigos, da época de Sócrates, Platão, Aristóteles, eles acreditavam que os nossos comportamentos, a nossa personalidade, eles eram frutos da nossa alma. A alma produzia a personalidade, a alma produzia os comportamentos. Então, se eu quisesse entender os comportamentos, eu deveria estudar a alma, tá? Começa por aí a história. Então, o homem sempre teve curiosidade em entender o seu comportamento. Quando é que a coisa começa a mudar um pouquinho? Não a curiosidade, mas a sistemática. Finalzinho do século XIX, você se lembra, 1879, em Leipzig, na Alemanha, o Wilhelm Wundt, um neurologista, ele funda, na Universidade de Leipzig, ele funda o Laboratório de Experimentos Psicofísicos. O Wundt, como neurologista, assim como também foi Freud, acreditava que os nossos comportamentos, eles eram resultados, sintomas, usando aí o termo psicanalítico, mas eles eram resultados de processos fisiológicos, de processos de reações físico-químicas que ocorriam no nosso cérebro. Para Wundt, o cérebro seria a grande máquina produtora do comportamento humano. Aquilo que os gregos antigos entendiam por alma, e Wundt, no finalzinho do século XIX, entende por cérebro. E tem tudo a ver com o contexto histórico. Lembre-se que nós passamos pela Revolução Industrial, lembre-se que nós estamos numa época do mecanicismo. Acreditava-se que o universo, o homem, o cérebro, era uma grande máquina. E se eu queria entender o comportamento humano, eu deveria desvendar a composição e o funcionamento da máquina que produziu o comportamento humano, o cérebro. Estavam em auge os estudos de fisiologia, anatomia e, por consequência, neurofisiologia, neuroanatomia. É assim que a psicologia nasce como ciência, num contexto mecanicista positivista. Era uma antiga neurociência, então. Exatamente. O que é o positivismo? O positivismo, que começa lá, fundado e estruturado por Augusto Comte e Émile Durkheim, o positivismo, ele vai dizer que a única ciência possível... Primeiro, o positivismo acreditava que a ciência resolveria todos os problemas da humanidade e seria a grande redentora da humanidade. Se o homem fizesse ciência, logo o homem alcançaria a evolução e a felicidade. A gente sabe que essa história não é bem assim, não se desenrolou assim. E para o positivismo, as ciências empíricas, as ciências capazes de serem levadas ao laboratório, eram as ciências válidas. E a psicologia nasce nesse contexto. Então, acreditava-se também que só seria psicologia ciência aquilo que pudesse ser comprovado por medições por laboratório. Beleza? Essa coisa não vai se desenrolar muito tranquila no começo do século XX. Você tem que se lembrar que na Europa existirá um grupo ligado muito à filosofia, um grupo muito influenciado pelo existencialismo sartriano e outras correntes. Tem um grupo na Europa muito ligado à filosofia que vai para um caminho mais filosófico da psicologia. Essa conversa, esse diálogo entre a psicologia e a filosofia, como aconteceu com a psicanálise. Um outro grupo migrará para os Estados Unidos.
E você tem que se lembrar de que nos Estados Unidos está em auge, em alta, no começo do século, o pragmatismo de um filósofo chamado John Dewey. O Dewey foi o grande filósofo que marcou o pensamento americano nas primeiras décadas do século XX. A psicologia que vai se desenvolver nos Estados Unidos é uma psicologia ainda mais ligada à neurologia, à neuroanatomia, à neurofisiologia, à psiquiatria. Essa psicologia dos Estados Unidos será uma psicologia mais metrificada, enquanto os que ficarão na Europa serão mais influenciados pela filosofia e pela psicanálise. Não estou fazendo julgamento de valor. Não estou dizendo que psicanálise é menos científica que outra abordagem, que cognitivo-comportamental. Eu estou dizendo que as histórias e os contextos possibilitam versões diferentes, caminhos diferentes, e todos eles úteis. Porque nessa briga, às vezes que existe, né? O que é válido? É psicanálise ou é cognitivo-comportamental? Eu falo assim, nenhuma teoria humana é capaz de abarcar toda a complexidade do comportamento humano. Tanto a psicanálise como o cognitivo-comportamental e outras abordagens em psicologia são abordagens humanas. Portanto, elas não dão conta por si só de toda a complexidade do comportamento humano. Elas têm possibilidades e limitações. É como se pegasse um filósofo, Epicteto e talvez Platão, e falasse: os dois ali têm que saber todas as coisas da humanidade. E são visões, né? São percepções e que tem a sua aplicabilidade, a sua funcionalidade, a sua operacionalidade. Muito bom isso que você falou, Henrique. E, Henrique, para entender, eu quero pegar um pouco mais o que é sucesso para você, Henrique? Gente, não foi combinado antes não, e não teve pauta não. A questão de sucesso é uma coisa engraçado. Eu acho que ao longo da minha vida, né, eu já estou com mais de meio século, ao longo da minha vida, eu acho que essas questões, o que eu entendo por sucesso, o que eu entendo por felicidade, por bem-estar, eu acho que isso foi sendo modificado ao longo da minha existência e não poderia ser diferente. Esses dias os meninos riram, que eu estava dando uma aula na pós-graduação e falei que uma das músicas que eu mais odeio é Gabriela. Você lembra da novela? Você não vai lembrar, você é muito jovem. Da novela Gabriela? Não, mas eu sei a música. A música, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, eu sou assim, Gabriela. Então é uma música que me irrita muito, porque primeiro que ela é o suicídio da psicologia, né? Se você já nasceu assim, se você viveu assim, cresceu assim, você vai morrer assim, não tem por que você tentar se compreender, se entender, buscar um bem-estar, nada, porque tá tudo escrito, né? Então eu acho isso muito bobo. E até porque a nossa personalidade, a nossa subjetividade, ela vai sendo construída ao longo das nossas vivências, ao longo da nossa vida. Tudo que eu experiencio de fracasso, de sucesso, de conquista, de perda, enfim, todas as vivências vão me construindo. De tal forma que a personalidade, a subjetividade, ela não é um resultado, ela não é um produto, ela é um processo contínuo. E se você quiser, né, você gosta tanto de filosofia, quiser retornar à filosofia, vamos nos lembrar de Heráclito, né, que dizia: o homem não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, porque o homem está em constante mudança, o rio também está, a vida é um eterno devir, é um eterno vir a ser, é um processo contínuo de construção. Então, ao longo da minha vida, eu acho que eu fui mudando esses conceitos de felicidade, bem-estar, de sucesso, porque as experiências, as vivências também foram me modificando. Sucesso, para mim, hoje, é você conseguir alcançar um estado de bem-estar fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Vou te dar um exemplo prático do que eu estou falando. Uma vez uma pessoa, e não estou desmerecendo ninguém, nenhuma profissão, todas são importantíssimas. Uma pessoa falou para mim assim, e a fala dela traz um preconceito, inclusive. Eu me senti lisonjeado no primeiro momento, mas depois não. Nossa, com a sua capacidade, com a sua inteligência, você poderia ter sido médico. Poxa, uai. Então você...
significa que uma pessoa capaz e inteligente, ela não pode ser um filósofo, ela não pode ser um psicólogo, ela não pode ser um administrador. Se ela é capaz e inteligente, ela só pode ir para a medicina? Não estou desmerecendo a medicina é fundamental, imagina. Né? Que isso? Mas assim, nossa, eu fiquei me perguntando, talvez eu até pudesse realmente ter passado num vestibular para medicina, mas eu seria feliz? É realmente algo... Eu acabei de falar isso aqui para você agora. Há mais de 30 anos, aquilo que me provê materialmente é aquilo que me realiza existencialmente. Será que seria assim se eu tivesse ido para a medicina? Será que eu não seria um péssimo médico? Eu me considero um bom professor porque eu gosto muito do que eu faço. Então eu acho que eu tenho sucesso no que eu faço. Não é porque você gosta que as barreiras irão desaparecer. Você sabe disso. As barreiras, as dificuldades, elas existem em qualquer âmbito da existência humana. Alguém um dia me falou, que dia que os problemas acabarão? Eu não sei nem se depois da morte eles acabarão. Não estou para falar da morte, né? Como filósofo é só até a hora que morre. Mas se existir outra vida, deve existir imposto de renda, deve existir alguma coisa depois. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que resolver as coisas. Não tem como, os problemas são inerentes, os desafios são inerentes à vida. Eu, para ser professor, eu tive que enfrentar barreiras também, mas eu as transformei em desafios. Vou te dar um exemplo simples. Eu sou gago, quase imperceptível. Hoje eu sou menos gago do que antigamente, foram muitos tratamentos, foram muitos exercícios. Para chegar no final eu concluí que, na verdade, a minha gagueira é um desespero, né? Você imagina que eu sou a junção de 2 sangues terríveis. Por parte de mãe é libanês, é sangue árabe. Por parte de pai é italiano. Então, assim, italiano com libanês dá a desgraça que sou eu, não tem jeito. Então eu sou meio desesperado. E a primeira barreira para poder ser professor era ser menos gago. Porque, você imagina, né, poderia me atrapalhar na fluência, na comunicação, e eu trabalho basicamente com a comunicação. E eu acho que eu tive sucesso. O que aconteceu? Eu consigo exercer a minha profissão, mesmo sendo gago. Eu consigo exercer essa profissão, nela eu encontro realização e bem-estar. Eu não vou para uma sala de aula obrigado, não vou para uma sala de aula triste. É um momento em que, na interação com o meu aluno, eu me realizo. Então, acho que para mim sucesso é isso. Muito boa reflexão. E sobre algum momento, Henrique, onde você tenha vivenciado algum desafio que tenha sido forte, e me fala como você vem superando, o que te ajudou a superar. Eu quero entender um pouco momento de desafio na sua trajetória e como você veio superando ou como você superou. Olha, eu acho que o primeiro desafio foi esse, né? Ser uma criança ser gago, um adolescente gago. Hoje fala bullying, né? Naquela época era zoação, não tinha essa ideia. Eu acho que a minha própria origem, uma origem humilde, financeira e socialmente humilde, ela era uma barreira para poder estudar, não tinha condições financeiras para fazer isso, e eu fui encontrando esses caminhos. Romani, é uma coisa engraçada, que eu vou falar pode parecer arrogância, né? Mas eu acho que ao invés de ir ficando chateado com a existência, eu sempre fui ficando meio emputecido e dizendo, vem que eu vou fazer. Deixa eu te dar um exemplo disso. Só para você ter ideia, eu nasci do 7º para o 8º mês. A minha mãe conta que não estava esperando, ninguém esperava que eu nascesse, do 7º para o 8º mês, eu nasci. No interior, você imagina, eu era uma criança, eu era um ratinho, uma criança, um bebê minúsculo, e os médicos falaram, olha, essa criança vai morrer. Não adianta, não tenho esperança, porque essa criança não vai sobreviver. Fato é que eu sobrevivi. Então já começou por aí, né? Porque eu falo isso para os meninos também. Você imagina que são zilhões de espermatozoides para fecundar o óvulo da sua mãe. E só um espermatozoide que vai fecundar esse óvulo. Então a gente já começou ganhando, né? Já pode agradecer. Eu fico muito bravo quando eu vejo alguém falando, não pedi para nascer, veio ser ingrato. Eram zilhões de espermatozoides. E no seu lugar poderia ter nascido
o cara, o cientista que encontraria a cura do câncer, a cura do HIV. Então você deixa de ser uma pessoa mal agradecida. Só o seu espermatozoide que fecundou. Depois eu poderia ter morrido. Eu fui uma criança muito doente, muito pequenininha, muito esmirradinha, eu nunca tive tamanho, força física. Você imagina isso, né? Era bullying. O meu apelido era esqueleto, assim, era uma criança minúscula. Tarará. E ao invés de me colocar numa posição, por que eu nasci assim, por que eu sou assim, eu dizia, não, vem, eu não tenho força física, mas eu vou compensar por outro lado. Né? Eu era péssimo. Eu acho que a pior criança para esportes na escola era eu. Era péssimo. Jogava futebol, não jogava nada, mas fui aprender idiomas. Então, você vai encontrando uma maneira de ir construindo a sua autoestima, a sua autoimagem e se fortalecer. Eu considero que eu tenho uma autoestima disposicional bem elevada. Você sabe, né? A autoestima disposicional é situacional. A disposicional são as disposições mesmo. Eu acho que no geral, primeiro que eu falo muito, segundo que eu falo alto. Eu estou aqui, parece que eu estou dando aula para uma turma de 60 alunos. Mania. A minha autoestima disposicional é muito firme. A situacional, às vezes, não, né? Se você me pedir para fazer uma atividade física, naquela situação, eu acho que a minha autoestima baixa um pouco. Mas a disposicional sempre foi muito forte. Então isso me ajudou a enfrentar os desafios assim. Vem, eu brinco muito. Existência, você quer me desafiar? Vem, que eu não vou cair, não. Então, acho que a primeira barreira foi essa, a barreira da fluência. Esses dias me fizeram uma pergunta, todo mundo sabe, está nas minhas redes sociais, eu também nunca fiz questão de esconder, porque não tenho porquê. Eu sou um homossexual assumido, sempre fui, sou casado, né, com meu companheiro, que também é psicólogo, o Breno. Um dia me perguntaram, essa condição também, isso foi desafiador? Não sei, porque ninguém nunca teve muita coragem de falar nada. E você veio de uma educação religiosa. Veio de uma educação religiosa. E eu não sei se é porque, para mim, não é um problema, para mim não é uma questão. Uma vez me convidaram para falar num evento, e eu fui, não sei para que eu fui, rapaz. Me convidaram para falar, e chegou lá, era para falar sobre o orgulho de ser gay. E eles não gostaram, porque eu falei, não tenho orgulho de ser gay, eu tenho orgulho de ser gente. Eu tenho orgulho de pagar as contas, umas a prestação, outras atrasadas, mas pago todas. A sexualidade, ela é um dos aspectos da minha vida, mas ela não é a minha vida. Isso para mim não é uma questão, eu não coloco isso como uma questão, porque não é. Seria uma questão se eu não fosse muito bem resolvido com ela, mas eu sou. Então, eu não coloco isso como um ponto a ser discutido. Entendo, não estou desmerecendo as lutas, não estou desmerecendo as pessoas que sofrem, porque a gente sabe que sofrem, né? Não é essa a questão. No meu caso particular, as pessoas tendem a me perguntar isso. O fato de ser homossexual, assumido, ser casado, papapá, isso foi desafiador na sua vida? Se foi, eu não percebi. As pessoas tinham medo de enfiar a mão na cara delas. Então, assim, se foi, eu não percebi. Eu não percebi, porque não foi uma questão. Então, eu diria isso. O primeiro desafio era a questão da gagueira. Mas eu tive muitas oportunidades, muitas. Eu sou muito grato, mas grato mesmo, assim. Eu sou grato a Patos, eu não sou de Patos, cheguei aqui em 1995. Eu fui tão bem recebido, tão bem acolhido, eu sou tão bem recebido, tão bem acolhido. Aqui eu construí a minha carreira profissional, aqui eu conheci o meu marido, me casei, aqui eu estabeleci as minhas relações de amizade, trouxe os meus pais para morarem comigo aqui agora. Eu sou tão grato a essa cidade, a essa região, a esse povo, porque eu sempre tive muitas oportunidades. Eu sempre digo, você tem que estar preparado para perceber que é oportunidade e aproveitá-la. Mas a existência me brindou com muitas oportunidades. Tem uma coisa que eu acredito muito, que o comportamento do outro também é muito fruto do meu comportamento. Eu acho que tem muito a ver com isso que você falou sobre... eu posso olhar pela minha orientação sexual como sendo o problema da minha vida,
Tem pessoas que até colocam, e eu não tiro, porque cada um tem a sua história e às vezes tem os desafios que existem mesmo, mas olha que nada deu certo na minha vida pela minha orientação sexual e eu não consigo fazer nada e nunca vou conseguir fazer nada, quase como a síndrome de Gabriela. E eu achei muito rico isso que você trouxe. Olha, não é questão de orgulho homossexual, mas orgulho de ser quem eu sou, de estar vivo, da minha existência. Assim, reforço, eu não desmereço todas as lutas e conquistas, porque também eu estou falando da minha perspectiva, eu não estou falando da perspectiva do outro. Sim, existem pessoas que sofreram, que sofrem, que têm que enfrentar muitas dificuldades, muitos desafios por causa da sua orientação sexual. Existe. Eu estou te falando do meu caso. Se a orientação sexual, e parabéns, né? Falou orientação sexual, não falou opção. Se a orientação sexual, ela em algum momento, para mim, ela foi um desafio, eu não consegui perceber, porque a minha perspectiva ela era outra. Não desmereço. Nós realmente temos que brindar o respeito, a gente realmente tem... E como, né, a própria psicanálise vai te mostrar, o Romani, quando você se sente muito incomodado com a orientação sexual do outro, você tem que pensar sobre a sua, não é sobre a do outro. Né? Mas esse é um outro assunto. Isso dá um podcast inteiro para discutir aqui. Mas assim, eu não desmereço. Realmente eu acho que existem situações, né, em que as pessoas são discriminadas, são vítimas de preconceito, de ódio. E isso realmente é uma coisa que é terrível. Não estou desmerecendo isso. Sim. Eu só estou dizendo que, na minha perspectiva, se aconteceu, eu não percebi como. E eu acho que isso que você traz é muito rico, porque eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes tem uma pessoa que pode, vou falar de coisa simples, ter uma questão hormonal que atrapalha ela a emagrecer. E aí ela tem uma genética que ajuda ela a ganhar peso. Se ela começar a achar que nada vai dar certo para ela porque ela tem tendência a ser obesa, ela não vai para academia, ela não vai fazer dieta, ela não vai fazer... Agora, no momento que ela olha a mesma situação, não estou dizendo que não existe aquele fato, o fato existe, mas aquilo faz parte de quem eu sou, eu aprendo a respeitar isso, eu aprendo a olhar para isso como sendo talvez uma força para me impulsionar. Até, agora eu lembrei de quando eu fui seu aluno, eu lembro que você trouxe, instigando a gente perguntar e entender mais sobre... Será que uma pessoa nasce homossexual? Ou será que essa pessoa, de alguma forma, é moldada socialmente? E eu até vou compartilhar com você, porque eu comecei a fazer perguntas para algumas pessoas que eu conhecia. Não foi uma pesquisa científica de grande amostragem, mas eu devo ter perguntado para umas 50 pessoas informalmente. Eu chegava para a pessoa e perguntava para ela, olha, me fala... E qual a pergunta que eu escolhi fazer? A pergunta que eu escolhi fazer para poder entender isso é: quando você era criança, você sabia que você era homossexual? Ou você tinha certeza que você era heterossexual? Você sabia qual era a sua orientação sexual? Por que eu escolhi fazer essa pergunta? Porque depois de determinado momento pode ser que exista um viés maior de Então eu quis entender mais a questão biologicamente. Será que tinha alguma influência? E a pergunta que eu trouxe foi: quando você era criança, você já sabia? Eu não sei se foi acaso ou não, mas uma coisa que eu percebi que, geralmente, pessoas homossexuais, dos que eu perguntei, pode ser uma experiência anedótica, como eu estou falando, mas muitos sabiam desde criança. Então, isso começou a me chamar a atenção. Então, até aquela questão que você falou aqui, não opção sexual, orientação sexual. Muitos sabiam desde criança. E, curiosamente, alguns diziam... Eu não sabia, não tinha certeza. E esses, geralmente, dos que eu perguntei, tinham orientação homossexual, mas com a tendência bissexual. Olha, essa é uma seara tão complexa, porque poder-se discutir aqui, nossa, poder-se, acho que isso revelou a minha idade mesmo. Nós poderíamos discutir aqui até o que é homossexualidade. A questão é muito complexa. O que é homossexualidade? Nem se está utilizando mais hoje, quando você está nas discussões, homossexualidade, usa-se homoafetividade, relações homoafetivas.
Então, o próprio conceito do que seja homossexualidade é uma coisa truncada, é uma coisa complexa, difícil. Por isso que tem um livro, me esqueci o autor aqui agora, ele é um livrinho, está na internet, tem à disposição, domínio público. Os 11 sexos. Os 11 sexos. A gente fala homossexual, bissexual, heterossexual, mas a gama, os matizes são muito maiores do que essas 3 classificações. E o comportamento humano ele é tão complexo que ele é um comportamento inclassificável, no sentido de categorização matemática. É o nosso espírito cartesiano, sabe? Aquela ideia de plano cartesiano. Tem que ser preto ou branco. Sexualidade humana não é assim, comportamento humano não é assim. Até eu pensar, o que é homossexual? Homossexual é masculino, é um rapaz que faz sexo com outro rapaz. Só isso mesmo? É só a questão do sexo? Do coito, da penetração, do gozo? Não. Tem também que ter o envolvimento afetivo. Mas se tem o afetivo e não tem sexo, é homossexual? A discussão vai por aí e ela não acaba porque ela é densa e cada ser humano é único. Aliás, é isso que é um tapa na cara, no bom sentido, é um tapa na cara da psicologia como ciência. Quando acredita-se que se encontrou uma fórmula mágica para poder explicar um comportamento e que essa fórmula ela pode ser aplicada para toda a humanidade, vem uma exceção e joga a fórmula por terra. Então, pode ser sim que nós tenhamos várias pessoas que desde a sua infância se entendam como homossexuais, pode ter outras que não, pode ter outras que vão se descobrir ao longo da sua vida. Sim. E por aí vai. É interessante porque também a gente tem essa necessidade, os estudos, de encontrar a origem de. Mas isso é uma ilusão do homem desde os tempos, né, os primórdios, porque o homem acha, nós humanos nascemos com um problema de fábrica. Aquilo que a gente não explica, a gente não domina e nos provoca medo. Então você está o tempo todo tentando explicar, achando que está dominando o objeto. É assim que nasceu a ciência. A ciência ela nasceu porque o espírito científico ele nasce porque o homem não dá conta de viver num mundo que ele não consegue explicá-lo. E ele acha que explicando o mundo, ele o domina, simbolicamente falando. Só que toda explicação humana é uma explicação humana. Não quer dizer que ela corresponda 100% à realidade. É a mesma coisa em relação à sexualidade, orientação sexual. Acredita-se, com as milhões de teorias, que nós somos capazes de explicar a origem da nossa sexualidade. Quando você acha que encontrou a teoria infalível, aparece uma exceção para jogar a sua teoria por terra. É uma seara muito complexa a questão da sexualidade humana. Muito bom isso que você falou, trouxe boas reflexões aqui. E como que foi a experiência quando, por exemplo, você decidiu assumir como professor, como assim mais publicamente o casamento? Como foi essa experiência para você? Essa pergunta foi legal mesmo, porque assim, eu venho de uma história de vida religiosa, eu fiquei muitos anos na vida religiosa. E até, eu não sei, os seus pais, como que foi? Ótimo, aí são muitos elementos. Eu saio da vida religiosa, eu vim morar em Patos em 95 como religioso. Em 95 mesmo eu saio da vida religiosa, vou para a docência, começo a trabalhar como professor. Eu não sei se houve um momento que eu me assumi, não foi isso, eu acho que foi natural. Para você ver como é que isso para mim não é uma questão tão premente, porque eu nem consigo me lembrar, foi uma coisa que foi indo. As minhas amizades, as minhas relações, ela foi indo, beleza. Agora, em relação aos meus pais, o meu pai é uma pessoa muito especial, no sentido de existencialmente especial. O meu pai não teve a oportunidade de estudar formalmente, mas ele é uma pessoa que lê muito, uma pessoa muito culta, e é uma pessoa, ele é espírita kardecista, e ele é uma pessoa muito tranquila. Então, o meu pai também nunca
me invadiu nesse sentido. Ele nunca me perguntou nada. Já a minha mãe, não. Minha mãe sempre queria saber, papapá. Nunca tivemos uma conversa aberta a respeito disso. Eu me casei e é isso. Agora, tem também assim, eu saí de casa muito cedo, né? Eu alcancei a minha independência financeira muito cedo. Eu não dependia dos meus pais, muito jovem eu já não dependia dos meus pais. Então, eu tinha uma vida mais autônoma. Eu acho que, às vezes, quando o jovem ainda mora com os pais, tem uma dependência financeira e tudo mais, as coisas se complicam um pouco mais. E eu conheci o meu marido, ele me ajudou muito nesse sentido. Ele me ajudou no sentido de entender, porque, embora eu não tivesse problemas com a minha orientação sexual, eu era muito travado no sentido social. Eu me lembro que numa conversa eu falei para ele assim: o nosso casamento não é um casamento normal. Ele falou assim: não é por quê? Ele é bem mais jovem do que eu. E a pergunta dele foi legal: não é por quê? É um casamento normal. Não é por quê? Então ele foi me ajudando também a entender isso. E foi tudo muito natural. Eu acho que assim, o humor também que eu uso às vezes. Eu me lembro de uma discussão, foi na sala de aula. Eles, me parece que PT tem um número e Bolsonaro outros, 13 ou 17 ou 22, um negócio assim, 17 ou 22. Eu sei que eu entrei na sala de aula, os meninos estão, graduação, o senhor é 13 ou é 22, ou 17 ou 20, 22, e aquilo vai. Falei, gente, todo mundo sabe que eu sou 24. Pronto, acabamos a brincadeira, mas essa brincadeira é de alguém que está muito bem resolvido, não tem problema com esse tipo de coisa, né? Então, foi assim, é um processo que foi muito natural. Como eu não coloco isso como uma questão, eu vou te dar um exemplo que coincidentemente ontem, eu estava revendo um documentário da filha da Elis Regina, a Maria Rita, e a Maria Rita gravou um álbum, né? Ela gravou um disco só com as músicas da mãe dela. E ela falando que as pessoas a criticaram muito, dizendo assim, ela está imitando a mãe, ela quer ser a mãe. E ela diz, ela é muito parecida com a mãe dela. Ela é minha mãe. Aí a Maria Rita no final fala, eu não tenho problema em ser parecida com a minha mãe. Isso é um problema dos outros. Eles é que têm problema com isso. Então acho que também é a mesma coisa em relação à questão da orientação sexual. Eu não tenho problema com a minha orientação sexual. Os outros eles podem ter, mas eu não. Fantástico isso, fantástico. Isso é um processo até de amadurecimento. Você sabe, Romani, quando a gente é mais jovem, a gente quer ter razão. E quer sempre mostrar a razão. Eu acho que depois, com a idade e a experiência, você entende que você pode ter a razão, mas necessariamente a gente não precisa brigar para poder expor. Eu acho que hoje, assim, eu falei isso esses dias também numa aula, na relação custo-benefício. Eu já comprei muita briga ao longo da minha vida, e que hoje, quando eu avalio em retrospectiva, eu falo, o benefício ele não valeu o custo. Eu acho que a maturidade ela nos ensina a fazer isso. Compensa, vai trazer mais custo ou mais benefício? E se você descobre que o custo é muito alto e o benefício é baixo, você resolve não brigar. Ainda que você tenha razão. É a gestão estratégica. É gestão estratégica. Você é estratégico. Houve momentos da minha vida que eu precisei bater na mesa, alterar a voz. Foi necessário. Mas na maioria das vezes eu deveria ter sido mais estratégico. Hoje, para bater na mesa ou alterar a voz, eu penso muito. Eu vejo se realmente a relação custo-benefício compensa. Muito bom. E fala sobre pontos ou filósofos que de alguma forma te inspiraram, que assim, teorias ou reflexões que você leva para a sua vida ou que você se identifica bastante. Nossa, aí agora a gente vai ficar aqui a manhã inteira, o dia inteiro. Primeiro, Heráclito, pré-socrático, que vai dizer que a vida é um eterno devir, é um vir a ser, é um fluir constante.
O homem não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, porque o homem muda e o rio muda. E a vida muda, né? Talvez quando a gente é muito jovem a gente não consiga pensar tanto assim, mas depois com a experiência você olha e vê, não, realmente a vida é uma eterna construção. E o que te mantém jovem, em pé, saudável, e é saudável no sentido mental, né? Isso reflete também no seu fisiológico. O que mantém você saudável é essa concepção de que a sua vida está em construção. Você ainda tem muito o que fazer. Então, Heráclito. Sócrates, né, embora tenha a dúvida se ele realmente existiu ou não, se não foi um personagem de Platão, mas Sócrates que dizia que uma vida sem ser refletida não vale a pena ser vivida. Ou não vale a pena ensinar e aprender uma teoria que não possa ser colocada em prática. E eu só melhoro a prática se eu conhecer uma teoria. Platão, que fala da doxa e episteme, né? A ideia de ciência. Aristóteles, que fala do justo meio, né? Que o excesso ele é prejudicial e a falta também ela é prejudicial, né? Você tem que encontrar um justo meio. Depois os filósofos contemporâneos que eu gosto tanto, né? Sartre talvez seja o filósofo que eu mais goste, que mais gosto no sentido que marcou mesmo a minha vida, né? A ideia do existencialismo de Sartre, que no palco da existência eu escolho ter uma boa atuação ou não. Embora a liberdade plena ela não exista, a liberdade tem as suas condicionantes. Dentro das condicionantes eu faço escolhas. E aí eu te explico isso. Hannah Arendt perdeu toda a família dela no campo de concentração, né? A família dela foi toda queimada. A Hannah Arendt então sobrevive, vai para os Estados Unidos, se torna uma das maiores referências em filosofia política. E a Hannah vai ao julgamento esqueci o nome dele, do nazista em Jerusalém, como correspondente do New York Times. E lá perguntam para ela, Hannah, e aí, como é que é isso? Né? Sua família toda foi morta no nazismo e no campo de concentração. Ela fala assim, não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu farei com aquilo que fizeram comigo. E isso está muito ligado à filosofia sartriana, né? Te dar um outro exemplo. O Erich Fromm, o Viktor Frankl, né? Você lembra do Viktor Frankl, a logoterapia. O Viktor Frankl também sobreviveu ao campo de concentração, toda a família morta, né? E olha que o Viktor Frankl, ele foi para o campo de concentração, ele já era médico, já era um psiquiatra famoso, hein? E o Frankl vai para o campo de concentração, sobrevive quando o eixo chega e liberta em 45, né? Ele e o amigo dele saem do campo de concentração e dão de cara com uma plantação de girassóis. E o amigo sai pisando. E o Viktor Frankl fala para ele assim, que é isso? Você está matando esses girassóis. E o amigo fala para ele assim, você está doido? Tô nem aí para os girassóis. Nós sobrevivemos a um campo de concentração. E o Viktor Frankl fala para o amigo dele, o que fizeram conosco não nos dá o direito de fazer com os demais. E dá a volta e não pisa os girassóis. Então, essa filosofia me marca muito, essa questão assim, eu não posso tudo, que também é psicologia barata, de banca. Né? Se você quer, você pode. Isso é uma mentira. A existência humana é uma existência socialmente, historicamente, é uma existência que tem as suas limitações. Você não pode falar que você quer, você pode. Isso é para vender banca de revista. Agora, quando você quer, você aumenta enormemente as chances de poder. Porque também o reverso, né? O contrário. Quando você não quer, você diminui enormemente as chances de poder, ainda que as possibilidades batam a sua porta. Então, acho que o existencialismo me marca muito, é por isso. Porque é essa ideia. Você não pode tudo. Mas quando você quer, você pode muito. Eu gosto muito de refletir sobre isso. É muito isso que você trouxe. Exemplo, aquele que eu dei aqui da pessoa que tem mais propensão a ser obesa.
Não quer dizer que ela não possa emagrecer ou não possa ter uma vida mais saudável, só que ela vai ter desafios maiores do que outras pessoas teriam naturalmente. E da mesma forma, pegando talvez alguém que nasceu em uma condição social, tem muitos maiores desafios, eu não estou dizendo que ela pode chegar a se tornar, vou dar um exemplo, um Cristiano Ronaldo, um Neymar, mas ela pode ser melhor do que ela era ontem. E isso eu acredito que é um princípio muito poderoso para buscar ser melhor. Como você disse, quando eu quero, não quer dizer que eu vou chegar no topo da montanha, mas quer dizer que pelo menos eu vou caminhar em direção a... Porque tem até uma reflexão filosófica que é a história de Sísifo na filosofia, que ele é condenado a carregar uma rocha. Isso mesmo. E basicamente ele engana os deuses, é condenado a ficar a eternidade carregando uma rocha em direção ao topo da montanha, só que ele nunca vai chegar lá. Ele, quando está próximo a chegar ao cume, ele volta lá para o início e repete esse ciclo. Mas refletindo sobre essa história, tem um livro lá do Camus, eu não sei exatamente... Camus. Porque o jeito que escreve... O Camus, ele traz uma reflexão que mexeu muito comigo e eu estava pensando muito sobre essa história, que é, se a gente olhar para a história de Sísifo, talvez seja possível enxergar ele sendo feliz mesmo sem chegar no topo da montanha. Porque é aquilo que você trouxe, até falando de Viktor Frankl, que mesmo no campo de concentração ou em situações adversas, como eu consigo... Tem até uma passagem lá do livro do Viktor que me chama a atenção, que ele tem a oportunidade de escapar do campo de concentração em determinado momento, só que ele encontra sentido estando no campo de concentração para cuidar das outras pessoas que estavam lá. Por isso que o livro se chama O Sentido da Vida, né? Sentido. Romano, isso é muito interessante. Eu brinco, às vezes eu brinco assim, dizendo assim, eu posso até fracassar, mas não vai ser sem antes fazer raiva à existência. Eu posso até fracassar, mas antes eu vou fazer raiva à existência. Não vai ser por não tentar. Porque aí é que tá. Nós somos, às vezes... Eu tenho até um capítulo nesse livro aí que eu te dei da psicologia aplicada que eu falo sobre resiliência. Resiliência, você sabe, é um conceito da física que nós importamos e adaptamos para a psicologia. Essa capacidade de sofrer uma pressão e voltar ao estado original, e a psicologia adensou isso, né? Ampliou. Eu sou capaz de enfrentar a situação, me recuperar e sair até melhor dela. Já viu o desespero, né? A pandemia é resultado disso. A pandemia mostra isso, que você é capaz de enfrentar uma situação e sair até melhor do que você entrou, com novas aprendizagens. Resiliência é importantíssima, ela é importantíssima, porque nós vamos enfrentar situações difíceis todos os dias, é assim. E a gente não sabe o amanhã, a gente não sabe. Eu sempre falo assim, quando eu estou diante de uma coisa muito difícil, eu falo, não é a pior coisa. Provavelmente deve existir algo muito pior do que isso que eu estou passando agora. Não é a pior. Da mesma forma que eu falo, não é a melhor. Não é a melhor coisa que eu já vivi. Eu não sei do futuro. O futuro é apenas uma expectativa. É óbvio que muita coisa que eu planto hoje, eu espero que reflita no futuro. Eu cuido da minha saúde hoje, esperando que no futuro eu esteja saudável, com uma vida funcional. Mas pode dar tudo errado. Eu posso cuidar da minha saúde hoje e amanhã morrer, cair, infartar, não sabemos. Enfim, nada é garantidor do futuro. E aí é uma coisa que também a filosofia nos ensina muito. O passado não te pertence porque ele passou. O futuro não te pertence porque ele não aconteceu. A única coisa que está nas suas mãos é o presente. E a gente desperdiça grande parte do presente reclamando do passado e uma boa parte ansioso com o futuro. Ora, se um não te pertence e o outro não, coloca a mão naquilo que você dá conta, que é o presente, que é o agora. Faça o que tem que ser feito. Arregace as mangas. Não há garantias de sucesso, mas se você não fizer nada, as garantias elas vão praticamente desaparecer. Nada garante que uma pessoa socialmente desprovida, que nasceu numa família pobre, que veio de um meio difícil, nada garante que ela pode se tornar reitor de uma grande faculdade. Não, mas se ela estudar, se esforçar, que vai dar certo. Nada vai garantir isso. Mas também, se ela não fizer nada,
provavelmente as possibilidades serão praticamente nulas. Muito bom, Henrique. E Henrique, você falou sobre resiliência, como foi esse período? Porque eu imagino, principalmente se tratando da área de educação, extremamente desafiador lá. Terrível. No Unipan. Me fala um pouquinho sobre essa experiência e como foi o processo de resiliência. Terrível. No dia 18 de março, nós estávamos todos reunidos na sala da reitoria do Unipan. O reitor era o professor Milton Roberto, eu era o pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão. Estávamos reunidos lá, boquiabertos, com a notícia que 2 dias depois tínhamos que fechar a instituição presencialmente. As aulas presenciais não poderiam ocorrer. E com uma grande interrogação, ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém se preparou para uma pandemia de coronavírus. Era uma coisa que estava acontecendo lá na Itália e velho é que morria. Porque a ideia era essa. Não, lá está morrendo gente porque lá a população é mais idosa. E de repente nós estávamos com esse abacaxi nas mãos. Bom, em 2 dias organizamos a instituição para ela funcionar de maneira remota. As aulas síncronas por meio aí da plataforma do Google Meet. Não foi uma coisa fácil, porque isso era apenas uma ideia, uma possibilidade. A gente ia em congresso e falava-se o ensino híbrido, o ensino remoto, síncrono, era uma ideia, era o futuro. E você sabe que toda situação pandêmica, ela tem essa capacidade de trazer, de atualizar o futuro, né? De pegar uma tendência e transformar em uma realidade. E aí começamos, não foi fácil, foi difícil, muitas interrogações. Você tem ideia quantos alunos estavam mais ou menos na época? Sempre esse volume nosso, o Unipan não perdeu aluno nessa época. Sempre teve esse volume de 8 mil a 9 mil alunos, sempre esse volume grande. O Unipan é a maior instituição de educação de Patos de Minas e região. Os professores também, todos nós ficamos muito ansiosos, mas fizemos a coisa acontecer. O Unipan ele provou que além de ser educação que transforma, é a educação que não para. Não paramos. Tanto em 2020 quanto 2021, os alunos se formaram nas datas expectadas. Tivemos que seguir protocolos de biossegurança, biosanitários, usar máscara, blá, 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 home office, aula de casa, mas nós sobrevivemos. E saímos mais resilientes. Vou te dar um exemplo. Esses dias, uma pessoa me pediu para fazer uma palestra em Macapá, numa universidade. Eu falei assim, não, mas eu moro em Patos de Minas. Eu vou gastar 2, 3 dias para chegar em Macapá. A logística para mim de aeroporto não é muito fácil. Embora nós já tenhamos voos aqui agora, né? A logística para mim para chegar é difícil. Eu vou gastar uns 2 dias para chegar, é impossível. Ele falou para mim assim, mas o senhor consegue fazer de forma remota? Opa, você quer o quê? Meet, Google Meet, plataforma, o Microsoft, o Teams, né? Zoom, Skype, o que você quer? E eu não sabia mexer com isso. É verdade, eu tenho diploma de datilógrafo com especialização em máquinas elétricas Remington. Eu sabia trocar a fita da máquina elétrica Remington. Na época dizia que se não soubesse aquilo, não tinha futuro. Aconteceu uma coisa muito engraçada há pouco tempo. Estou eu lá na minha sala digitando e o menino foi lá resolver. O menino da informática foi lá resolver alguma coisa na minha impressora e ele falou para mim assim, o senhor fez datilografia? E eu pensei comigo, ele viu que eu digito rápido, eu não olho, eu sou um áspera para digitar. Eu falei assim, como é que você sabe? A força que o senhor coloca no teclado. Então não era a agilidade, era a força no teclado. Literalmente você tinha que bater aquilo, né? Você imagina, eu sou dessa época. E hoje, foi pela pandemia que eu aprendi a lidar e me adaptar a aulas síncronas, a palestras síncronas. Hoje nós trabalhamos no centro universitário com pós-graduação que tem aula, parte da aula é presencial, outra parte é síncrona, outra parte é AD. Então não foi um momento fácil, foi um momento difícil, mas foi também um momento de perdas, angústias, mas um momento em que nós sobrevivemos. E aí mais uma vez eu te falo, nada é o pior que você já viveu.
Muito bom. E me fala um pouco mais desse livro aqui, ó, Psicologia Aplicada às Organizações. Inclusive, para quem quiser conhecer mais sobre esse livro, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. E se você ainda não está inscrito, lembra de se inscrever, deixar seu gostei, deixa seu... Acho que é isso mesmo. Ele é fruto das minhas aulas. Há muitos anos eu trabalho com psicologia aplicada em cursos de graduação, pós-graduação. E na introdução eu falo isso, na apresentação. Eu falo, olha, eu trabalho há muitas décadas, há muitos anos, com a disciplina de psicologia aplicada às organizações em cursos de graduação e de pós-graduação, que não é o curso de psicologia. Então, eu nunca falei nas minhas aulas de psicologia aplicada para psicólogos ou psicólogos em formação. É para curso de administração, contábeis, gestão. Então, eu sempre falei de psicologia aplicada para gestores. E não necessariamente para psicólogos ou psicólogos em formação. Que também é o meu próprio caso. Eu não sou psicólogo de formação. Aliás, deixa eu falar, uma hora o pessoal vai me processar, vão achar que eu faço exercício legal da profissão. Eu não sou psicólogo de formação, eu não fiz graduação em psicologia. Eu fiz muitos cursos na área de psicologia. O meu pós-doutorado é em psicologia aplicada. Mas eu vou te falar que você entende psicologia mais do que muito psicólogo. O meu pós-doutorado é em psicologia aplicada, mas eu não sou psicólogo, eu não tenho CRP, que as pessoas me ligam, Romani. Como eu faço para marcar uma consulta com você? Não, eu não sou psicólogo, o meu marido é. E aí, dando aula desse conteúdo, eu tinha uma dificuldade muito grande em encontrar um material que fosse adequado para esse público, que não é psicólogo ou psicólogo em formação. Administradores, gestores e tudo mais. Pessoas em geral que não são, que não têm formação específica em psicologia. E aí, eu fui com a experiência, fui selecionando textos, fui criando material, criando exercícios, até que a editora ela me convidou e falou assim, professor, o mercado está precisando de um livro de psicologia aplicada às organizações para não psicólogos ou psicólogos em formação, numa linguagem acessível e que sirva de livro didático. Aí eu fui e fiz, né? Eu já havia elaborado um material para educação à distância do Unipam, de psicologia organizacional, e com base nesse material eu fui adequando e criei um livro, né? Escrevi um livro. Esse é um livro didático, simples. Ele traz os principais temas da psicologia aplicada às organizações, inteligência emocional, resiliência, criatividade, papapá. Ao final de cada capítulo eu coloquei exercícios de múltipla escolha. Você foi meu aluno, você sabe. Né? Lembra das avaliações de múltipla escolha? Coloquei os exercícios de múltipla escolha com a chave de resposta. Exemplo, alguém que tem uma empresa ou é executivo de alguma empresa ou busca... O que de benefício traz após uma leitura como essa? É porque, veja só, independente da sua área de atuação, você está dentro de uma instituição. Por mais competente que você seja, a sua competência, ela não operacionaliza o seu negócio. Por isso que nós trabalhamos em organizações, instituições, ou, se você quiser, como os economistas falam, em firmas. Um exemplo, por mais competente que você seja, esse podcast não pode acontecer se você não tiver todo um background que está te dando suporte, um back-office está te dando suporte. Nós trabalhamos hoje em redes cooperativas, em ecossistemas colaborativos. Então, os ecossistemas colaborativos são compostos por pessoas, gente. As organizações, elas são feitas por, para e com as pessoas. E talvez, Romani, um dos maiores desafios hoje seja a gestão das pessoas, a gestão das relações, a gestão estratégica das relações. Por mais que você seja competente, se você não souber gerir relações, você está fadado ao fracasso. Então, a psicologia é essa ciência que vai tentar nos ajudar um pouquinho a entender as relações
e como gerenciá-las de maneira estratégica. É o foco deste livro. O foco é trazer os principais conceitos da psicologia aplicada às organizações de forma que eu tenha elementos para desenvolver estratégias que me facilitem a gestão de pessoas, a gestão de relações. Olha, eu nunca tive isso tão claro na minha vida. Hoje, como reitor do Unipan, do Centro da Universidade de Patos de Minas, eu ocupo o cargo mais estratégico, né? Quanto mais estratégico é o cargo, mais você precisa saber lidar com a gestão de relações, porque o que é um líder? O líder é alguém que causa sinergia. O líder é uma pessoa que leva o outro a se comprometer com a missão, a visão e os valores institucionais. E para isso eu tenho que saber lidar com gente. Esse é o foco desse livro. Ajudar o gestor, ou todos os interessados, a melhorarem a gestão das pessoas dentro das organizações, que é a coisa mais difícil. Eu estava brincando com uma amiga minha, falando para ela assim, que eu acabei de falar aqui, agora mesmo, que o meu doutorado, eu estudo epistemologia, né? Estudo muito epistemologia. E que na minha função de reitor, 99% do meu tempo eu não uso a minha tese de doutorado, eu não uso os meus conhecimentos em epistemologia. Eu uso a minha capacidade de gerenciar de forma estratégica relações. Eu passo praticamente o tempo todo gerenciando relações. E o livro tem esse foco. Muito bom, Henrique. E Henrique, para a gente fechar, eu quero que você, imaginando alguém que talvez está começando agora, talvez está ingressando em uma universidade ou ingressando em uma empresa, está buscando crescer pessoal, profissionalmente, o que você recomendaria se fosse para trazer alguma visão, alguns princípios que essa pessoa possa ajudar quem está assistindo a ter mais chances de crescer pessoal e profissionalmente? Bom, a primeira coisa é a gente não tem como ser ingênuo, né? Assim, eu não gosto muito de frase feita, tipo, acredite nos seus sonhos. É uma coisa assim. É claro que você tem que acreditar nos sonhos, é óbvio que tem, né? Mas não quer dizer que o simples fato de acreditar nos seus sonhos, a existência se resolveu. Não é isso. Se você não acreditar, dificilmente eles irão acontecer. Pode acreditar nos sonhos, mas analise, tenha uma visão de realidade, seja uma pessoa estratégica. Deixa eu explicar essa palavra. A palavra estratégia, ela vem do grego. Na Grécia Antiga, quem eram os estrategos? Eram os guerreiros que sabiam lutar muito bem, mas eles eram capazes de planejar a batalha. Eles pensavam em causas e consequências. Tá? Isso é estratégia. Estratégia é, antes de fazer, você analisar causas e consequências e tomar uma decisão. Senão, você está agindo instintivamente só. Seja estratégico, né? Analise o mercado, compare com as suas habilidades e competências, com aquilo que você gosta, e veja o que você tem a oferecer e o que você pode oferecer de melhor do que o outro. Romani, o que eu vou falar é polêmico, eu sei que as pessoas não gostam muito. Eu fico imaginando por que alunos que ingressam no ensino superior, eles têm acesso aos mesmos professores, às mesmas leituras, por que alguns conseguem deslanchar na carreira e outros não? Isso tem muito a ver com a visão estratégica. Alguém pode dizer assim, não, mas veja, fulano teve um pai. Vamos falar de psicologia? Não, fulano teve um pai que montou para ele a clínica. Ok, mas se esse fulano não for competente, essa clínica fecha. E o outro, eu não tive um pai que montou a clínica. Beleza, vou ter que ralar o triplo. Eu vou ter que ser triplamente mais competente que o fulano que ganhou a clínica. Você entendeu isso? A posição de vitimizar-se é uma posição que te fragiliza, ela não te fortalece. Tá? Então, seja estratégico. O que você tem a oferecer de melhor? Porque nós estamos no mercado, eu brinco com os meninos, capitalista. Essa ideia de que existe um lugar ao sol para todos, ela é mais ou menos verdadeira. Alguns estarão ao sol debaixo de uma barraquinha tomando água de coco geladinha. Outros estarão esturricando. Você quer estar onde?
Primeira coisa. É uma questão simples, de motivação, de meta. Você quer o quê? Você quer estar onde? E a partir daí, então, você foca. Vai dar certo? Não há garantias. Mas se você não quiser, provavelmente você não vai chegar a lugar nenhum. E tem até uma coisa que você, como área estratégica, provavelmente vê isso muito claramente, que existe uma demanda muito grande por mão de obra de pessoas que realmente consigam resolver problemas. Existe mesmo. E existe, por outro lado, um número de pessoas que ainda tem a dificuldade de ter essa visão estratégica. E aí, agora entrando numa era de inteligência artificial avançando cada vez mais, um risco que eu vejo particularmente é de vários empregos começarem a deixar de existir, e não que não vão surgir outros empregos, porque provavelmente vai ter não sei como vai chamar, mas o gestor de inteligência artificial, outro tipo de profissão. Só que o que eu vejo também vai existir um gargalo de as profissões que vão deixar de existir são muito operacionais, e as profissões que vão precisar existir vão ser cada vez mais estratégicas. Já está acontecendo. Aquilo que máquina e homem fazem iguais, a máquina supera o homem. Já está acontecendo. Veja, um pendrive é capaz de carregar informação que o seu cérebro não é, por mais inteligente que você seja. Já está. Você não consegue ter acesso ao seu cérebro. A rede mundial de informações, o celular tem. Aquilo que máquina e homem fazem iguais, a máquina já substituiu o homem. Mas existe uma coisa que a máquina não faz ainda. Ela não consegue resolver criativamente problemas. Isso é o homem. A máquina, ela resolve aquilo para o qual ela foi programada. Inteligência artificial, ChatGPT, agora tá a febre. Se você não souber fazer a pergunta bem feita, dando os parâmetros, ela vai te dar uma resposta chula. Você, para ter uma boa resposta do chat, do GPT, você precisa saber elaborar a pergunta, colocando os elementos corretos que você quer que estejam na resposta. Quem que faz pergunta inteligente? O homem. Eu quero do meu lado gente que me ajude a resolver problemas. Eu, como gestor, quero do meu lado gente que me ajude a resolver os problemas. E aí, uma coisa fundamental, a abertura ao aprender. Isso faz toda a diferença. Dá tempo de contar uma historinha? Claro. Contar uma historinha aqui. Quando eu assumi a direção geral do Centro Universitário, do Unipam, em 2011, me foram entregues 22 secretárias. E elas ficavam nos blocos, né, e tudo mais. Eu liguei para uma secretária de manhãzinha, 8 horas da manhã. Falei, fulana, eu gostaria que você me mandasse um e-mail e em anexo o documento tal. Ela me respondeu assim, professor, eu não sei mandar e-mail. Seria um absurdo uma secretária de um centro universitário, 2011, não saber mandar e-mail. Professor, eu não sei mandar e-mail, mas ela colocou vírgula. Se o senhor puder esperar, eu aprendo e mando. Opa, ela não falou, eu não sei mandar e-mail, espere a fulana que ela sabe, ela manda. Peça para a fulana, ela sabe. Não, eu não sei mandar, mas se o senhor puder esperar, eu aprendo e mando. Meio-dia, ela me mandou o e-mail. Não colocou o anexo, ela se esqueceu de colocar o anexo, mas ela mandou o e-mail. Ou seja, esse tipo de pessoa, ela é valiosa, ela está preparada, ela quer aprender. É isso que faz toda a diferença hoje. Porque nós vivemos, e aí lembrando Bauman, né, Zygmunt Bauman, nós vivemos num mundo líquido. As certezas, elas não estão mais fincadas no concreto. As coisas mudam numa velocidade inimaginável. A capacidade de aprender, desaprender, reaprender, aprender de novo, é o que fará toda a diferença. É isso que vai ser o diferencial competitivo da mão de obra nesse novo mundo. Muito bom. E, Henrique, agora uma curiosidade também. Como que você entrou como professor, está como reitor, e como que foi como que você organiza para fazer o time,
bater meta ou de alguma forma produzir melhor? Como que é, vou colocar a sua rotina de trabalho geral e como você, como líder, algumas recomendações até para quem está assistindo que talvez tenha um time e às vezes time até muito menor, às vezes começando uma empresa e fala, meu Deus, eu busco colocar uma pessoa, mas ela não faz o que eu peço ou não estou conseguindo crescer meu negócio porque dependo de pessoas. Como que você lida com a gestão lá no dia a dia dentro do... Não trato as pessoas como escravas. A história mostrou muito bem que o escravo, ele não se compromete, ele não cria sinergia com a missão, os valores e a visão institucional. Só relembrando, missão é o que você faz, né? É o que você entrega. A visão é para onde você quer ir, é o seu desenvolvimento estratégico. E os valores são os princípios que guiam a execução da missão para que você possa alcançar a visão. Eu preciso que as pessoas estejam comprometidas com a missão, a visão e os valores do Unipan. Só que eu não estou em sala de aula, eu não sou todos os professores do Unipan. Porque qual é o bem mais precioso que uma instituição de ensino tem? Os alunos em interação com os professores. São eles que fazem a coisa acontecer. E eu não tenho como estar em cada sala de aula em todas as disciplinas. Eu preciso que eles estejam comprometidos com a missão, a visão e os valores. Então eu não trato as pessoas como escravas. O escravo, a história nos mostrou isso, Romani, que a única coisa que o escravo quer é sabotar o escravizador. A única coisa que o escravo quer é fugir. Então não trate as pessoas como escravas. Por mais que elas precisem do salário, por mais que elas precisem da remuneração, se você as tratar como escravas, elas não vão se comprometer com você. Primeira coisa. E aí, são atitudes simples, tá? Do bom dia. E eu faço questão disso. E eu não faço por uma questão de média, porque realmente eu acredito nisso. Do momento em que eu entro ao momento em que eu saio, eu cumprimento a todos. Todos que passam por mim, todos pelos quais eu passo, eu cumprimento. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, e aí no livro eu falo, um capítulo eu falo a respeito disso. Entenda a diferença entre chefe e liderança. Entre chefia e liderança. A chefia, ela dá o comando. A liderança convence o outro a executar o comando. A liderança se coloca ao lado. A liderança mostra para o outro o tanto que ele é importante. As pessoas precisam se sentir importantes, e elas são. Elas são. Então, o que eu faço, e você pode pesquisar, quem está comigo na minha equipe sabe, o tanto que eu deixo muito claro que o meu papel ele é secundário. O papel importante são deles. Eu estou ali para poder agregar, ser um elemento agregador. E quanto mais estratégica a função, mais você tem que se convencer disso. Eu uso até uma estratégia baseada no behaviorismo, inclusive, hein, na relação do estímulo-resposta. Eu vi uma vez numa loja, eu não me lembro o que eu fui comprar, mas eu sei que o rapaz fez para outra moça assim, ops, assoviou, ops, pega aí. Ela pegou. E eu fiquei analisando a situação. Falei assim, totalmente equivocado. Sempre que eu vou startar um comando, a primeira coisa que eu falo é o nome da pessoa. Você sabe muito bem que o seu cérebro ele vai ficar conectado com a frequência da voz que pronunciou o nome. Então a primeira coisa que eu falo é o nome. Fulano, por favor. Você poderia... Fulana, por favor. Você poderia pegar tal coisa? Você está dando a ela... Primeiro, você falou o nome, ela se conectou à frequência da sua voz, você foi educado e deu uma possibilidade. Você poderia... Provavelmente, se não pegar, ela vai ser mandada embora. Mas você disse, você poderia. Ela traz e você agradece. Fala de novo, fulana, obrigado. Ou seja, você está mostrando um ambiente em que eu não estou te escravizando. Você está colaborando com o meu trabalho. Fantástico. Isso faz diferença. E as pessoas acham que não, acham que é frescura. Acham que é perda de tempo. Não é. Pelo contrário. Lembre-se, clima organizacional, que é o clima do ambiente de trabalho, influencia o ritmo e as entregas dos colaboradores. Se as relações são muito deterioradas,
O clima tende a ser deteriorado e isso vai impactar negativamente nas entregas dos colaboradores. E isso que você falou, eu estava fazendo alguns estudos sobre organizações, uma coisa que mais me chamou a atenção é que a coisa que mais demora de se copiar em qualquer empresa, exemplo, vamos supor que eu criasse uma empresa que vende xícara ou qualquer coisa. O produto é muito simples de se copiar, mas a cultura organizacional blinda aquela empresa de uma forma que aquilo cria valor, de fato, na organização. O salário tem a questão do salário afetivo, né? É claro que eu não estou dizendo aqui que o salário financeiro ele não importa, ele importa, claro que ele importa. Herzberg dizia isso, você imagina, um psicólogo da década de 1950 falava dos fatores higiênicos e motivacionais. O salário financeiro, né, a remuneração financeira, ela é um fator higiênico, né? Agora, o salário afetivo, ele é um fator motivacional. Eu já tive proposta financeira melhor para outro lugar, mas quando eu coloquei na balança, eu vi que o salário afetivo onde eu estou é maior. Optei por ficar onde eu estou. Fantástico, Henrique. Pessoal, eu quero agradecer você que ficou até aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito, lembra de se inscrever, deixa o gostei, deixa um comentário. E, Henrique, para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, quais redes sociais ou como que o pessoal faz para te conhecer melhor ou conhecer mais sobre os seus trabalhos? Acho que eu divulgo pouco, né? Uma vez você me falou isso, você tem razão. Eu divulgo pouco. Rede social, você vai me encontrar no Facebook, no Instagram, LinkedIn. Procura lá Henrique Carivaldo, porque você não vai encontrar outro Henrique Carivaldo na sua vida. Henrique Carivaldo. Você encontra as minhas redes aí. Encontra agora, o livro está na Editora Dialética. Editora Dialética, o livro Psicologia Aplicada às Organizações. Eu vou deixar o link aqui abaixo também. E lembra de se inscrever, se não é inscrito, seu comentário. E vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, nos tornando seres humanos melhores, mesmo que uma pessoa de cada vez. Grande abraço, muito obrigado, Henrique. Obrigado, foi um prazer estar aqui batendo papo com você e com vocês.